que a empresa deve fazer sobre a Covid-19? A empresa deve adotar medidas que estão previstas na portaria conjunta número 19 e número 20, editadas pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Saúde, e no caso da portaria 19 sobre os frigoríficos, também pelo Ministério da Agricultura. A portaria número 20 se refere às demais atividades de trabalho, com exceção do setor de saúde. O que a empresa precisa fazer? Ela precisa, em primeiro lugar, elaborar orientações ou protocolos que contenham as medidas de prevenção em relação aos ambientes de trabalho, às áreas comuns, os refeitórios, banheiros, vestiários e no transporte, quando fornecido pelo empregador. Também precisa constar as ações para a identificação precoce de casos e o afastamento do trabalho. Por exemplo, identificado casos confirmados ou suspeitos, devem ser imediatamente afastados do trabalho. Também devem estar presentes canais de comunicação sobre os sinais e sintomas e os contatos com casos confirmados ou casos suspeitos, para que os trabalhadores relatem à empresa. Também devem estar previstas instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória, que é tão divulgada hoje, tão comum em todos os meios. Muito importante, todas essas informações ou documentos devem estar disponíveis para os trabalhadores e as suas representações. Então, lá na sua empresa, se você precisar consultar esses protocolos, essas orientações, eles devem estar disponíveis. A empresa também deve informar aos trabalhadores as formas de contágio da Covid-19, os sinais e sintomas dessa doença e os cuidados para a redução dessa transmissão. Foram itens já abordados na primeira parte da nossa live. Também essa informação deve alcançar os trabalhadores terceirizados, mesmo que não sejam trabalhadores diretos da empresa, eles devem receber essas informações. E elas devem ser repassadas por meios diversos. Podem ser por cartazes, por painéis, por mural ou meio eletrônico, devendo-se evitar os panfletos para diminuir o risco de contaminação. Muito importante em relação aos trabalhadores migrantes, essas informações devem ser disponibilizadas em língua que possibilite o acesso ao conteúdo das orientações, como, por exemplo, em inglês, espanhol ou crioulo, conforme a realidade de cada empresa e de entendimento fácil pelos trabalhadores migrantes. A empresa, para planejar as suas medidas de prevenção, deve realizar uma avaliação de risco da disseminação da Covid nos seus ambientes. A Organização Mundial de Saúde e o CDC, órgão americano, fizeram uma análise que a maior chance de exposição está naqueles setores onde nós temos o tratamento direto com as pessoas doentes, no setor de saúde, nos cuidadores, setor de farmácias. Também uma chance média de exposição do trabalhador, aonde ocorre o contato frequente e próximo com colegas e público, sem o contato obrigatório com os doentes. Então, é o caso do comércio em geral, de restaurantes, de supermercados, do transporte coletivo. E uma menor chance de exposição, se não for necessário contato frequente e próximo com o público e com os colegas. Então, como vocês viram, a maioria das atividades de trabalho está na chance média de exposição para que sejam adotadas essas medidas de prevenção. Eu trouxe aqui um estudo britânico a respeito do risco de transmissão para a gente entender a importância de algumas medidas. São medidas simples, mas muito importantes para prevenir. Então, vejam, no estudo foi considerado apenas indivíduos assintomáticos e o risco de transmissão está classificado como baixo no quadrinho verde, médio
o amarelo e alto o vermelho. Então, alguns fatores são muito importantes. Nessa tela vai aparecer a consideração com a utilização de máscara e na próxima eu vou apresentar sem a utilização de máscara. Então, vejam, com a utilização de máscara, quais os fatores que vão impactar esse risco? Se o contato é por curto tempo ou por contato prolongado. Vejam, no contato prolongado você tem maior risco dependendo das condições. Outro fator é a baixa ocupação ou a alta ocupação, ou seja, se naquele ambiente de trabalho você tem poucas pessoas ocupando o mesmo ambiente, ou se você tem muitas pessoas, sejam trabalhadores ou pessoas do público em geral. Então, na alta ocupação, nós sempre vamos ter um risco maior. E em relação à ventilação desse ambiente, vejam que um ambiente de baixa ventilação, com a ventilação precária, onde não haja renovação do ar, também vai incidir um risco maior de transmissão do coronavírus. E se nós aliarmos esses fatores sem a utilização de máscara, então vocês vão verificar que vai aumentar muito esse risco de transmissão. Vejam, mesmo no contato por curto tempo, sem a máscara, em ambientes com alta ocupação e baixa ventilação, o risco é altíssimo em qualquer atividade que o trabalhador esteja fazendo. E sem a utilização de máscara e contato prolongado, esse risco é quase total, né? Ele só não é alto se estiver ao ar livre ou de maneira ventilada. Então, vejo que esses fatores são importantes de serem considerados na avaliação de risco das organizações. Aqui, para exemplificar melhor a importância da utilização da máscara, então vejam, se nós tivermos duas pessoas que não utilizam máscara, gerando essas partículas de disseminação do vírus, sejam gotículas ou aerossóis, o risco vai ser muito alto. E se nós tivermos uma das pessoas utilizando máscara, o risco vai continuar sendo alto. E se nós tivermos as duas pessoas utilizando a máscara, nós conseguimos reduzir esse risco para baixo, né? Nós vamos estar, então, protegendo essas duas pessoas. E se nós aliarmos a utilização da máscara com o distanciamento social, com essa distância de mais de 1 metro, então nós vamos poder reduzir esse risco para muito baixo. Quais as situações de maior risco, considerando todos esses fatores? Vão ser os contatos próximos, frequentes, e com mais de 15 minutos entre as pessoas, a menos de 1 metro de distância, como nós vimos. Os contatos familiares, que é impossível nesse ambiente manter um distanciamento, e também os contatos no transporte e uso de áreas comuns, por ensejar a ocorrência de maior aglomeração entre as pessoas. Em relação ao distanciamento físico, é muito importante, então, manter a distância mínima de 1 metro entre os trabalhadores e o público, como vocês viram. Também, limitação de ocupação de elevadores, ambientes restritos, sanitários e vestiários. Demarcar filas e esperas, com no mínimo 1 metro de distância. E distribuir a força de trabalho, tanto no tempo quanto espacialmente, ou seja, se você conseguir colocar em ambientes diferentes ou em turnos diferentes de trabalho, isso é muito importante. E, se possível, promover o trabalho remoto. Então, essas também são todas obrigações do empregador. A distância mínima de 1 metro entre trabalhadores, ela possui exceções. Foi prevista na portaria da seguinte maneira: nos postos fixos de trabalho, manter a máscara cirúrgica ou de tecido e, ao mesmo tempo, utilizar uma divisória impermeável ou uma proteção facial ou um óculos de proteção. São medidas adicionais. Essas postos de trabalhos fixos, por exemplo, é um caixa de supermercado. Você tem que ficar sempre ali no mesmo posto. Nas atividades não fixas, que você precisa se deslocar para realizar a sua atividade, você então deve utilizar máscara cirúrgica ou de tecido durante todo o tempo. As empresas, os empregadores podem adotar medidas alternativas, realizando a partir daquela análise de risco que nós mencionamos no início.
Outras medidas muito importantes a respeito de limpeza e ventilação. Então, o empregador deve aumentar a frequência de limpeza e desinfecção de sanitários, de vestiários e pontos de grande contato. Também deve privilegiar a ventilação natural, como nós vimos, é um fator muito importante, essa renovação do ar ambiente. E no ambiente climatizado, deve-se ter um cuidado maior, evitar a recirculação do ar e garantir uma manutenção adequada desses equipamentos. Uma observação importante, se você estiver num espaço restrito, pequeno, o sistema de ar-condicionado tipo split, ele não faz a renovação do ar, a não ser que tenha equipamentos adicionais, mas o split em si não faz essa renovação. Então, isso é muito importante. Se você só tiver o split como opção, é melhor você utilizar a ventilação natural e não usar esse ar-condicionado. E eu, trabalhador, como eu posso ajudar na prevenção no meu ambiente de trabalho? Você pode ajudar prestando atenção em todas essas medidas, como o seu empregador está adotando ela, nas orientações, nos protocolos, e também observando algumas medidas muito simples e que vão contribuir em muito para a redução do risco. Por exemplo, ajudar a manter a distância de pelo menos 1 metro entre você e os outros colegas de trabalho e o público externo. Também manter a utilização da máscara sempre, vocês viram como é muito importante. E realizar a lavagem frequente de mãos com água e sabão ou álcool 70%. Também é uma questão muito importante, como nós vimos na primeira parte dessa live. Além disso, você, sempre que tossir ou espirrar, deve cobrir a boca e o nariz com cotovelo ou lenço de papel. Também cuidar para não tocar os olhos, o nariz e a boca. Então, isso é muito importante para evitar essa porta de entrada do vírus no nosso organismo. E se você tiver dificuldade respiratória e febre alta, procurar então o atendimento médico. Além disso, como nós vimos, a ventilação natural no local de trabalho é muito importante. Você pode ajudar estando atento, abrindo as janelas, abrindo portas para trazer ar limpo do exterior. Evitar o uso de ar-condicionado e, quando este for necessário, nunca utilizar no modo de recirculação do ar, porque isso, na verdade, vai ajudar a aumentar a disseminação do vírus no ambiente e não vai ajudar a prevenir, que é o que nós queremos. E se você utilizar vestimentas e equipamentos de trabalho, ao final da jornada, como por exemplo nos frigoríficos, a máscara deve ser retirada por último, para evitar ao máximo contato e contaminações. Maiores informações podem ser obtidas no canal, no site deste programa Proteja, também no site do Ministério da Saúde dedicado à Covid e na portal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, ENIT.